Boa noite a todos, meu nome é Edu Negrão e junto aqui com o Luiz Bueno nós vamos receber esses dois expoentes máximos da guitarra de Minas Gerais, Toninho Horta e Juarez Moreira. Muito boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, grande Edu Negrão. Obrigado, Luiz Muito Bueno. obrigado pelo presente de vossa presença aqui para esse programa que nós estamos fazendo para o Sesc. Chama-se Sotaques da Guitarra Brasileira. E Beleza. é um programa onde a gente vai falar sobre sotaque, sonoridade, timbre, influências, carreira, palco e vida. Queria começar perguntando para vocês, para cada um, assim, a relação de vocês. Quando começou a relação com a guitarra? Eu vou para o Juarez primeiro, por ordem alfabética. Bora. Tudo bem. A guitarra, você acredita que meu pai tinha uma... Primeiramente, boa noite, né? Para você e o Bueno, né? E o Toninho. A gente estava conversando aqui, esquece que tem público agora, né? E a guitarra, o meu pai tinha uma guitarra ES 124T Gibson. Então, eu tive a sorte de tocar desde 12 anos de idade, 13, em uma guitarra Gibson, num aparelho Gibson, interior. Nossa, e a guitarra veio junto com o violão de Giorgio e violão Giannini. E era um negócio interessante que teve uma época que eu gravei o violão solo, eu pensei assim, eu vou deixar a guitarra de lado e tal. Mas a guitarra não me abandonou, sabe? E aí, um dia, Toninho, aquele cara de Nova York, o Zirinsky, que é seu fã e tal, do Ricardo Silveira, lembra dele? Aí eu disse para ele assim, não, agora estou estudando para violão e tem que pôr debaixo do dedo as músicas. Eu vou pensar, acho que eu vou ter parado de tocar guitarra. Falei assim, ano passado, o cara mandou para mim um e-mail de 3 páginas. Eu não tinha e-mail. E ele falou assim, vou até usar a presunção, porque eu fiquei muito emocionado, porque ele falou assim, não, o jeito que você toca a guitarra é muito delicado, você tem influência do Ezra Montgomery e do Toninho Horta, e o Toninho e você desenvolvem a guitarra para um lado que é mais delicado, que a guitarra é um instrumento metal. E ele acertou na influência? Eu não sei, assim, eu não sei que assim, isso depende do público, tem que combinar com os russos, né? Isso aí, assim, mas pelo... Juarez. Também, claro, né? Todos nós temos influência do Ezra Montgomery, né? Influência, sim, Luiz. Agora que eu entendi. Sim, é muito. O Ezra é um negócio muito doce. O Ezra Montgomery é engraçado. Ele tem um fraseado romântico, melódico. Rei do dedão, né? E o dedão. E eu lembro que o Toninho fez aquele solo do Trem Azul e eu tinha ouvido o disco Solo antológico, sinal. E as músicas. E eu não sabia, depois que eu soube que ele tocava com polegar. Eu tocava com o polegar e o indicador. Depois alguém falou que ele tocava... Só com polegar. Com polegar. Tá? E o Toninho tocou com palheta, aquilo, né, Toninho? E quem foi e a influência do Toninho? Quem foi, Toninho? Olha, eu desde menino eu já ouvia o meu irmão tocar com o conjunto dele, o conjunto do Aécio Flávio. O guitarrista era o Chiquito Braga, que foi a minha luz da harmonia, uma pessoa muito avançada em termos de harmonia. E o grupo todo era muito bom. A Aécio ele faleceu agora 2 anos atrás. O Aécio Vilar? Não. Aécio Flávio. Aécio Flávio. Aécio Flávio foi muito instrumentista, tocava vibrafone, flauta, piano, compunha bem. Quando eu tinha 14 anos, ele começou a escrever minhas músicas para me dar uma força e tal. Gravaram uma música minha chamada Flor que Cheira a Saudade. Mas naquela época eu já ouvia os guitarristas americanos, por exemplo, o Tal Ferlow, né, que é um dos guitarristas mais antigos, né? E o Tal Ferlow tocava aquela música
Isley Hydromansky, né? Você E eu gravou, né? acabei meu único disco de jazz lá com o Gary Pico, Higgs em 92, lá em Nova York. Mas, assim, meu primeiro contato né, para assumir a ser guitarrista, também para começar a estudar, ver qual era, né, quais eram as manhas da guitarra, que eu sabia que era diferente do violão, foi quando meu irmão comprou para mim uma guitarra Snake, que é uma marca lá do Rio Grande do Sul, e um amplificador Giannini. Eu estava com 19 Tremendão? foi em 1969. Eu estava com 18 para 19 e comecei a tocar com ele no baile, né, para ajudar né, a ganhar dinheiro para sustentar a família e tal. E eu me lembro que eu entrei no lugar do Chiquito Braga. Então, para mim, foi uma honra muito grande, que ele já tinha mudado para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei a fazer baile com eles e logo no ano seguinte eu já estava no Rio, tocando lá com a Elis Regina e tudo, mas eu Só sempre vi... peraí. Já foi para o Rio de Janeiro? Pera, calma. Calma, Toninho. Calma. Tô louco para saber uma coisa. Peraí. Não, Então, você falou numa dupla aí maravilhosa. Espera um pouquinho. Porque eu comecei, a minha primeira guitarra foi uma Snake. Ó, E o amplificador era um Giannini também, meu primeiro ó. amplificador. que Só que legal. só que era um tremendão. E a minha guitarra era tipo uma 335, né? Ó. Que vinha com uma distorção dentro. Uhum. Você apertava um botão, uma chavinha, e ela fazia Eu lembro distorção. dessa guitarra de Snake. Snake, você conheceu essa guitarra, Eu Juarez? conheci e vi o Toninho tocar com a guitarra dele, É. Snake, quando eu conheci, em 72. Vou falar uma coisa. O Toninho já tirava o mesmo som que ele tira nas Gibson, nas outras guitarras. O Toninho, seu som, isso era incrível. Você pode tocar qualquer instrumento. O Toninho já tirava o mesmo som. E, sinceramente, ele comprou a Gibson depois, a 365, vermelha, que Aham, era espetáculo. Mas é aham. engraçado, eu lembrando, você tocava o mesmo som. Mas é que é o som dele, né? O som dele. O Toninho é uma inspiração, né? Na guitarra brasileira, né? Não só Ô, para você. Toninho, o Clube da Esquina, você fez com a Snake ou com a Gibson? Então, é uma pergunta boa. O Clube da Esquina é de 72. Eu ainda estava com a Snake. O Trem Azul. A guitarra o Trem Azul. A Foi com a guitarra Snake? com a Snake. Aí, tá E vendo? no ano seguinte, um amigo meu trouxe pela empresa aérea Braniff, Braniff, se não me engano, né, uma empresa inglesa, ele trouxe para mim uma Gibson de 1963, mas já em 1973. Aí eu comecei a tocar com a Gal, aquela época do Índia, né? Aí já era guitarra vermelha, já era a Gibson. Um ano depois já estava tocando com a Gibson. Interessante, né? Muito legal. E a sua primeira guitarra, qual foi mesmo, ô Juarez? O Guitarra. ES-124T, que está até hoje eu toquei muito com Beto Guedes e o Lô Borges Ah, e o Wagner Steve. E uma vez o Robertinho do Recife estava num show desse. Robertinho do Recife, olha aí. Ele foi num show desse e aí ele pegou e na época eu nunca fui aquele músico de tocar com pedal, né? Porque eu tinha medo de pagar, eu tinha medo de pagar mico, porque o pedal exige, você sabe usar pedal, tal, muitos músicos sabem usar, e tinha os garotos que tocavam rock e eles usavam bem, mas tinha que tocar no Lennon McCartney, né? Tá, pá, pá, cá, cá, e tal. E aí, um desses meninos do técnico de som, esses que eram dono, Gabi, não sei, um desses que são dono aí dessa coisa, você vão fazer a distorção num Duovox, e ele falou assim, não faz uma distorção aqui no aparelho. Então o negócio veio com peso. E aí, eu sei que o Robertinho do Recife, novinho, era magrinho, ele chegou na praia e falou assim, bom, puta som de guitarra, guitarra bem pesada. Eu lembro disso há muitos anos. Isso tem muitos anos, 1980, 79. Um músico excepcional. O primeiro disco dele, ele gravou uma música do Hermeto chamado Nenhum Talvez. Né? É uma marca rancho maravilhosa, que eu ainda vou gravar. E você começou, e como é que era o começo? Você tocava de palheta ou misturava, tocava de dedo? Como é? Começo. O começo mesmo eu comecei com o dedo, mas logo
já foi automático, né, procurar uma palheta para começar a tocar. E eu tocava muito os acordes muito cheios, como a gente toca no violão. Aí o Aécio Flávio me falou: ó, Tony, a guitarra você pode explorar mais os agudos, pode tocar nas 4 cordas de baixo, do ré para baixo, que fica. Aí você não atrapalha o baixo tocar, né? Porque você toca os acordes, né, na região Sem o média. bordão, né? Tocar sem o Sem bordão. bordão. É. Exatamente. E tem opções também de, né, você pode tocar 2 notas juntas, aquele esquema das violas caipiras mineiras, né, que são menores, né? A gente já ouvia, eu não sei se ouviu o Wesley Montgomery nessa época, mas com certeza né, a gente já ouviu alguma oitava em algum lugar e eu já comecei a fazer também. E no caso, inclusive, do solo do Trem Azul, foi uma mistura, né, de single notes, de notas puras, né, com terças maiores e menores e com oitava. Isso deu também como se diz, uma característica muito importante, quase que nova naquela época, né, porque era um solo com vários tipos de técnicas diferentes, vamos dizer assim. E além né, do gosto das notas bonitas que o pessoal falou lá. E realmente foi interessante que eu fiz o primeiro solo, naquela época, nos 2 canais. Eu falei: Wagner Tiso, que era o arranjador, eu posso fazer mais mais um solo de guitarra? Ele falou: ó, a gente tem que gravar todo mundo de novo, mas não pode errar no próximo, não, vamos fazer. Aí eu fiz esse solo. É igual o solo. É o segundo take, é isso? Foi o segundo take. Muito bom. Mas não foi o primeiro que valeu, Tony? Você me contou, não? Depois, ele fez um take e falou: posso fazer mais um? Aí já devia ser 16 canais, outro canal, 16 canais. Aí ele fez o segundo e fez aquele solo maravilhoso. Então, o segundo take também é bom. Interessante, né? Porque esse som, esse som mineiro que marca o começo dos anos 70, principalmente os primeiros 5 anos dos anos 70 foram muito marcados assim pela essa música mineira. É um negócio que era o nosso grande pop, né? Era um pop com um piano jazz, né? Verdade. E você, vem cá, eu quero saber, eu tenho uma curiosidade, cara. Hoje você vai me tirar essa curiosidade. É você que traz essa porra desse monte de acorde para cada sílaba, tchan, tchon, clem, clon, clon, clem, clem, clon, clon, que todos os mineiros fazem depois dos anos 70? Não, sim, mas eu tive o meu tutor, né, por osmose e pela admiração que eu tinha, o Chiquito, ele sempre tocava assim também, muito cheio. Para cada nota ele dava um acorde. Isso deve ter ficado na minha cabeça de alguma forma. E interessante que eu fui ver umas gravações deles antigas, eu toco muito parecido, mas eu não aprendi com ele assim, diretamente, mas a concepção, né, de valorizar cada nota com um acorde diferente, né? Claro que acordes que são vizinhos, que dá exatamente que tem uma condução, que dá exatamente essa harmonia, né? A conjunção de uma nota que emenda na outra, que vai para outro acorde, mas pelo menos uma nota permanece no acorde anterior para dar aquela ligação. Então, na verdade, eu influenciei muito, né? Eu, o Juarez também, que veio logo depois de mim, mais novo um pouco, a gente influenciou toda essa geração nova que está aí de tocar guitarra, mas com certeza o Chiquito Braga, e tiveram outros caras também antigos, teve o Pedro Mateus, que era um cego, um negro, que tocava violão muito bem, com muita harmonia. O Toninho, você já me falou nele muito, e eu não cheguei a conhecer, sabia, o Pedro Mateus. O William o Pedro Mateus. Mas você tem um tio chamado William que tocava pampa, né? Era. Meu tio era um virtuoso e ele chegou a tocar para o Vila Lobos, para o Ari Barroso e para o Tom Jobim. Só. Quando o Milton Nascimento me apresentou o Tom Jobim, eu falei que era o sobrinho dele, e ele falou assim, e o Bonfá também, né? Que ele era amigo. Aí o Jobim falou, ô Milton, você conhece ele? É o maior violonista que eu já vi. Aí o Milton não conhecia. Meu tio
Ele faleceu, ele não era músico profissional, mas ele era muito amigo do Chiquito, e conhecia esse Pedro Mateus. Tal. Eu vou aproveitar esse negócio do Chiquito só para fazer um comentário que, para quem não está vendo, esses dois caras aí de baixo são meus professores espirituais, junto com esse outro cara aqui do meu lado, são os meus professores espirituais na música. Mas essa história do Chiquito é uma lenda em Belo Horizonte que todo mundo falava. Porque o Chiquito ele faz toda a harmonia sem mexer a mão. E aquilo ficou na minha cabeça até eu começar a desenvolver todas as inversões. Né? Porque você, através de uma mudança de uma nota no acorde, você transforma esse acorde em uma inversão de um outro acorde. E foi através desse buchicho de fazer que eu fui aprender todas as inversões, e o Juarez gravou uma música que tem todas as inversões do campo harmônico maior no meu disco debut, e o Toninho, a música que é homenagem para ele mesmo, que é o São Sebastião, que a gente ia muito lá para Macacos, numa cidade satélite de Belo Horizonte. O Edu e Bueno, eu vou aproveitar essa deixa do Chiquito, que é sempre bom a gente homenagear o Chiquito. Pessoas, né, igual o Toninho teve o privilégio de conviver com ele, meu tio e tal. Meu pai, por exemplo, ele foi tocar na minha terra quando menino e esqueceu uma guitarra lá, sabe, Toninho? O rapaz teve que trazer a guitarra para ele, ele tomava uma. Mas o Chiquito era tão importante que o Bueno, o último show do Baden foi aqui em Minas Gerais, no Minas Tênis Clube. Sim, eu estava contigo. Eu lembro, eu estava na mesa com a Maria Helena Jobim, o Daniel Jobim. E eu. E aí o seguinte, teve um negócio muito marcante que o Toninho e o Baden se conheciam. E sabe de quando? O Chiquito e o Baden, de 1958. Nossa! Com o Geraldo. Aí uma hora eles estavam conversando, assim, os dois, assim, e engraçado que o Baden muito calmo, e o Chiquito também. Aí os dois, o Baden estava com a vozinha meio doente, assim, e eles conversavam assim. E eu falei assim, ô Chiquito, o Baden ali está conversando com você, ele falou um negócio do Morro do Chapéu, eu falei assim, não, Juarez, ele estava perguntando se foi quando a história que nós dois encontramos que o Pacífico Mascarenhas trouxe o Vandré e o Baden para tocar em 58, depois foram lá para o Morro do Chapéu, e o Baden estava lembrando que ano que era 58. Então foi muito interessante, assim. Aí eles tocaram muito e tal. Foi muito bacana essa história, né, Tony? Bacana demais. Agora, eu só queria frisar também, Juarez, que nessa época do William, do Chiquito, e quando eu era bem jovem, eu já vi meu irmão em fotos e com outros guitarristas que eram fantásticos. Por exemplo, o Oswaldo, que era guitarrista da noite. Tinha o Nazário Cordeiro, né, que tocava com a Deise Guachini, uma cantora. Eu conheci o Nazário, vi tocar muito. Dois caras da minha geração que tocavam também na noite, eram um pouco mais próximo da minha idade, que era o Carim, lembra? Carim Rodrigues e o Filial. Né? E os caras cada um tinha uma linha diferente, mas todos eles eram muito bons. E isso tudo ajudou a influenciar o nosso... E fez a gente gostar não só do jazz, da música brasileira, como da música como entretenimento, da música pop. Isso tudo veio meio que junto, né? Veio a bossa nova. Tinha dois guitarristas também, né, Toninho, da geração sua. Tinha dois guitarristas que eram seu xará. Era o Toninho Costa e o Toninho do Carmo. É verdade. O Toninho Costa não está mais aqui e o Toninho do Carmo está em Paris, né? Mas tem essa história dessa escola, né? Que é da nossa geração, que são os bailes, né? Os bailes. Pô, os bailes, você tinha que tocar de tudo, né? Os bailes da vida, como... tocar de tudo. E aí, porra, bicho, e o cara ficava do outro grupo, do outro conjunto, falava, vamos lá ver se esse cara tirou certinho a música. E a cantora falava assim, 2, Ré maior, 3, Mi maior, e por aí vai. Era um barato, tudo isso é muito maravilhoso. É maravilhoso é o seguinte, porque o Juarez é mais próximo da minha idade e o Toninho é um pouquinho mais velho que a gente, mas é interessante, Joá,
como acho que o Toninho ele faz parte junto com o Wagner, do Tiso, estou falando, de uma geração que pegou a música instrumental ainda como num grande momento. Depois a nossa geração vem um pouquinho depois e é mais sofrida do que a deles. Foi difícil para você entrar nesse mundo, Toninho? Como é que é? Nesse começo. Não, A essa coisa facilidade. do instrumental, né? Ele tinha uma Na verdade, linguagem, né? a minha escola foi meu irmão Paulinho, que era um músico também autodidata, mas ele tinha o maior respeito por todo mundo, porque ele era um bom condutor de baixo e tocava notas bonitas. Me parece que até o Aécio Flávio gostava de contar piada, falava assim: até a chegada do Paulinho, todo mundo só fazia tum, 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 mas você não sabe, você não identificava as notas do contrabaixo, né? Quando veio o Paulinho, aí você tim, dom, tim, aí você começou a ouvir as notas, ele falava isso. Então, assim, o Paulinho, pelo que ele ouvia de jazz, ele, tinha ele formou o Jazz Fan Club com os amigos dele lá da Floresta, no bairro onde eu nasci, aqui em Belo Horizonte. E aí ele só ouvia essas bandas, Stan Kenton, Stan Getz, Buddy Powell, e depois vieram trilhas de filmes, né, musicais americanos. Eu nasci ouvindo tudo isso. Então, eu já fui na linha do meu irmão. Então eu tive uma apreciação da música do jazz, de orquestra, de big band, e, ao mesmo tempo, do clássico que a minha mãe adorava ouvir em casa com o meu pai. Então, eu já adolescente, já adorava ouvir uma orquestração, uma música romântica, Tchaikovsky, mas eu chorava de ver aquelas cordas e tudo. Então, eu nasci bem nesse contexto assim, de música grandiosa, cheio de cores, tanto que eu não me interessava em saber muita, né, escala, velocidade. Eu falei, não, eu comecei a viajar mais nas cores, nos arpejos, né, e descobri uma identidade própria também. Né? Então, foi muito natural. Comecei a tocar em baile, daí a pouco começo a acompanhar cantores na televisão aqui em Belo Horizonte, a Malu Balona, irmã do Célio, né, a Ana Balona, depois Marisa Rossi, muitas cantoras, Irani. E aí, nos bailes, Nilza Menezes, Márcio José, que gravou a minha música Nem é Carnaval, foi até cantou no Festival da Canção em 67, no Rio de Janeiro, na mesma época do Travessia do Milton e o Fernando Brant. Então, assim, foi muito natural a minha atração para a música instrumental. E o Chiquito, como referência do instrumento que eu assumi tocar depois, foi a guitarra, foi taxativo, quer dizer, ele mostrou a guitarra de um jeito que eu falei assim, não, eu quero ser o Chiquito um dia. Nunca aprendi um acorde dele, mas só de ver aqueles dedos, aquelas pestanas com várias falanges, porque você fazendo pestanas, você consegue liberar o dedão para viajar mais ou o dedinho para atingir mais cordas, os acordes ficarem mais abertos, né? Então, era uma forma de você ampliar a sonoridade do instrumento. E aderindo a isso, os arpejos, as cordas soltas, as afinações diferentes do violão, foram outros recursos que a gente foi aprendendo no meio do caminho. Toninho, eu acho que a pergunta que ele também fez junto com essa por exemplo, a dificuldade, por exemplo, não sei se é bueno, você como músico instrumentista, depois se estabelecer como músico instrumental. Porque quando você estava acompanhando os cantores, mesmo o Clube da Esquina, entendeu? Aí a música instrumental começou, Wagner, Tiso, Gilberto, Hermeto e tal, e começou a despontar. Talvez o Luiz quer saber um pouco disso. A facilidade ou dificuldade disso, você passar do acompanhador, do compositor, para a música instrumental, você como protagonista, com o seu trabalho. Porque o Brasil não estava preparado ainda para a música instrumental. Eu me lembro que uma vez eu liguei para o Luiz Bonfá e ele falou comigo. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas eu conversava muito no telefone com ele, muito gentil, tudo. Ele falava assim: é muito difícil você fazer concertos. Você tem que viver de composições, ou cantar, ou dar aulas. Nunca mais esqueço. E o Baden também me falou uma vez que depois do show, né? Eu nunca fui na casa do Baden,
as composições com o Vinícius ajudavam muito, né? As músicas cantadas. Aí agora, teve um momento que a música instrumental começou a despontar. Como é que foi para você isso, essa passagem? É o final dos anos 70 e início dos anos 90, né? Que surgem muitas 80, bandas. Né? Oi? 80. Isso, é o início dos 80, né? Com Placa Luminosa, Zona Azul, Cama de Gato, essas que aparecem aí, né? Que é um momento, né? O Toninho começou, o Wagner, Gilberto, Hermeto. Todos foram para o exterior, foram para os Estados Unidos. Vocês também, o Duo Fel. Mas então, nós começamos, mas eles já estavam abrindo um caminho, já tinha um caminho aberto. E para um duo é muito mais difícil. Agora, todos eles foram para os Estados Unidos. Toninho foi para os Estados Unidos. Agora, veja bem, a gente já tinha aqui no Brasil, mesmo a gente mais jovem, a gente ouvia, poxa, Pixinguinha, né, que era instrumentista, era compositor até de canções, mas era Jacó do Bandolim, todos esses caras, o Copinha, flautista, tinha o Chiquinho do Acordeon, tinha, né, todos esses caras foram muito importantes e essa ligação do jazz faz com que a gente né, evolua. A gente tem uma evolução natural ouvindo jazz por causa das harmonias e da liberdade de criação. Então, isso fez com que os instrumentistas que acompanhavam os cantores também queriam ter os seus momentos de lazer. Então, por exemplo, na geração dos anos 60 aqui em Belo Horizonte, quando eu tinha 15 anos, meu irmão fazia baile igual todos eles ali, o Chiquito, o Washington, Aécio, Balona e tanta gente, Marilton. Depois o Milton veio tocar contrabaixo no grupo do Marilton, Gemini 7. Mas eles começaram a organizar festivais de jazz, que é onde eles poderiam dar o máximo de sua potencialidade criativa e técnica, entendendo com a influência do jazz. Então, eles tocavam aquela, todos esses clássicos americanos nos festivais. Então, isso virou uma escola em Minas Gerais. E eu, como irmão mais velho do Paulinho, eu virei ídolo do meu irmão, e ele, claro, meu ídolo, meu guru maior, e eu fui seguindo nessa, de ouvir orquestra, né? Aí, a pouco, aí, já com 20 anos, eu comecei a ouvir o Wes Montgomery e o Alec Bazik, aqueles caras todos antigos. Então, aí o Alec Bazik é espetacular. Isso é natural. Você vê que os dois primeiros discos meus, o Terra dos Passos e o Tony Horta, tem 7 músicas cantadas e 3 instrumentais. Quando eu assinei com a Polygram americana, eram 7 instrumentais e 3 cantadas com letra, entendeu? E tem um lance interessante, que nessa época a TV gostava muito de música. Parceirão. A TV gostava de música, entende? Tinham muitos programas para divulgar música. O Instante Maestro, o Flávio Cavalcante, tinha orquestra cipó. Muita coisa. Olha, você quer ver um negócio? Eu assistia o programa do Chico Anísio, porque sempre na abertura do Chico Anísio... Zé Menezes, não é também? Tinha alguém mandando um violão solo. E eu conhecia ali o Bola 7. Nossa, olha, interessante. Na abertura, e também tinha o outro chamado Mão de Vaca. Mão de Vaca. Manuel da Conceição. Manuel da Conceição. Manuel da Conceição. E a televisão gostava de música. Entende? Os programas tinham muita música, cara. Era Essa Noite Se Improvisa. E a gente foi conhecendo todos esses instrumentistas, inclusive nos festivais, né? Qual foi o primeiro festival, Toninho, que vocês entraram? O de 67, foi o segundo Festival Internacional da Canção no Rio. Depois teve em Juiz de Fora em 68, depois teve em 69 um festival muito importante em Belo Horizonte, onde juntou uma geração que depois ficou mais próxima do Clube da Esquina. Por exemplo, a gente juntaram Beto Guedes, Loborges, eu,
Tavinho Moura, vários músicos, né? Flávio Vettorini estava na plateia. Então, foi um festival assim, no momento certo. Né? Daí a pouco, o Milton já estava morando na casa dos Borges, aí o Bituca começou a conhecer o Beto através do Lô. Né? Eu já conheci o Marilton, que era amigo do Paulinho, meu irmão. O Marilton levou, o Paulinho levou o Milton lá em casa, ele tinha 21 anos, eu tinha 15, para a gente tocar as músicas um para o outro. Meu irmão era ligado, falou: tem um cara aí que está tocando muito bem, vem lá do interior, mas um cara muito bom e tal. Então, assim, aí juntou esse grupo. Quando o Milton assinou com a EMI Odeon, ele levou esse grupo que estava muito compatível com a música do momento, e todo mundo criando muito, compondo muito. E gozado que no início do nosso bate-papo, né, o Luiz Bueno até comentou que a quantidade de guitarras, né, o Edu sabe muito bem disso, quer dizer, a quantidade de guitarras que tinha no álbum Clube da Esquina número 1, né? Então, não, o Beto tocava guitarra, o Lô, eu, Nelson Você tocou Anjo, até bateria, não tocou? não tocava o que tivesse lá, faltava música, a gente tentava substituir. Mas o interessante é que aquele somatório de guitarras dá uma sonoridade, inclusive misturando a música pop, né, com a música brasileira, com as raízes. Eu acho que isso foi muito diferente, e uma concepção avançada mineira musical, né, que a gente sempre foi assim, bem moderno, com aquela questão da harmonia. E conseguiram fundir botar um pezinho de Beatles nessa. Conseguiram um progressivo, jazz, pop, tinha tudo isso. Você estava com que idade? Você estava com que idade ali? 20, 21. Vocês não tinham noção que vocês estavam fazendo um movimento, né? Na época era uma coisa assim, era o barato, sabe? Era um hype, né? Essa palavra, assim, era um buchicho para vocês, mas vocês não tinham ideia que ia ter essa repercussão, né? A gente no Clube da Esquina não, mas a gente já ouvia falar no movimento Tropicália. E a gente caladinho, a gente não pensava em projeto, não pensava a nível de movimento, a gente queria fazer o melhor, a gente queria criar. Né? Bom mineiro, né? Bom mineiro, caladinho. Ô, Toninho, sobre mais isso... o pessoal falou: pô, isso aí é um super movimento. E foi considerado, ao longo dos anos, depois de 10 anos, como um movimento daquela época, que tinha o pessoal do Ceará, tinha a Vanguarda Paulista, tinha o Clube da Esquina, tinha a Tropicália, e aí falaram o que é correto mesmo. Quer dizer, o Clube da Esquina, desses movimentos todos, foi o mais musical, mais profundo a nível de música, né? Porque era essencialmente música. Tinha letra também que eram boas e tudo, mas a gente fez de uma forma tão casual, né? Os arranjos, por exemplo, eu era mais espontâneo, né? Hã? Espontâneo, né? Espontâneo. O Lô e o Beto, que tinham menos experiência de ouvir músicas, de orquestra. Eu que ajudava a montar as músicas do Lô e do Beto, e os arranjos também. O Wagner fala isso, o Toninho fazia tudo, depois eu ia lá e pintava o quadro final, que dava aquela de Portinari, né, que era a orquestração. Mas ele é um pouquinho mais velho que vocês também, né? O Wagner é um pouquinho, uns 4 anos, 5 anos. Mas foi muito bacana, porque foi de uma maneira muito espontânea e resultou nesse trabalho que foi um divisor de águas na música brasileira, eu acho. Não, Toninho, eu me lembro que eu caiu um cisco no meu olho aqui, ó. Caiu um cisco no meu olho. Eu via muita música brasileira, essa aqui, da Bossa Nova, do Choro, os Beatles e tudo. Aí um dia eu ouvi Travessia e fiquei encantado, né? E logo na frente eu vi o Vinícius de Moraes, no show Vinícius e Toquinho. O Vinícius Moraes falou: olha, está fazendo uma entrevista, vocês têm que prestar atenção nos mineiros aí, ó. Os mineiros estão fazendo uma música aí. E eu vi também o Edu Lobo. Ó, tem uma coisa nova aí e tal. Os mineiros estão chegando com a música aí e tal. Tem que prestar atenção. Eu era menino, eu lembro disso. Interessante. E esses todos eram nossos ídolos, né? Além do Jobim, que era o nosso maestro, né? A nossa maior expressão, né? Na nossa época, como influenciador e músico e tal. Depois vinha aquela geração pós-Tom Jobim, que era Dori Caymmi, Francis Raime, Edu Lobo,
né? E, puxa vida, aí Carlos Lira, e tinha até o Roberto Menescal. O Roberto Menescal. Mas então essa foi uma geração muito importante para a gente também. Só uma pergunta assim, claro, de passagem assim. O Moacir Santos era conhecido nessa época já? Não? Aqui no Brasil? Não. Eu não conhecia, não. Eu conheci o Oliver Nelson, saxofonista, antes de conhecer o Moacir Santos. Tá. O Moacir Santos era conhecido no meio dos músicos. O Moacir era um cara muito citado no meio dos músicos. Assim, ele sempre... Né? Eu não sei se ele foi para Rio, São Paulo, não. Eu acho que não. Acho que ele estava nos Estados Unidos nessa época, né? Não. Nessa época ele estava, mas eu mesmo na época da Bossa Nova, assim, ele era muito citado entre os músicos. Isso é. Eu não tenho muito conhecimento sobre a história dele. E agora, de 10 anos para cá, que eu tomei conhecimento da obra toda dele, maravilhosa. Mas é assim, né? Essa música brasileira, essa música mineira é bastante interessante. E eu acho, sim, que essa geração de vocês, Toninho, vocês criaram realmente um estilo... Uma tacinha de vinho aí, alguém está convidado? Obrigado. Criaram um estilo que... La Dolce Vita. Um bicchiere de vinho. Criaram um estilo que ele saiu desse núcleo e foi alimentar todas as vertentes da música mineira. Em todos, no clássico, mas no atual erudito, nas interpretações das criações, até hoje, de música instrumental, no cinema mineiro, porque criaram essa história, essa harmonia, que ela parece não, a harmonia que parece muito com a natureza, né? Sobe e desce, é muita montanha, você quase não respira. Fazer arranjo para a música dos mineiros, para nós aqui paulistas, acho bastante difícil, porque não tem espaço, entende? Tá tudo ali, é difícil você mexer. De natureza cheia, né? De natureza. É cheia. É muito barroco, né? É interessante. Muito denso. Olha, isso que você falou é ótimo, você ter falado isso. Eu acho é muito barroco, mas é um barroco vertical e não horizontal, porque o barroco tradicional ele é horizontal, ele é cheio de adornos desse sentido. E os mineiros começam com uma grade mais extensa, né? Com essa grade de escutar 5, 6 notas, né? A harmonia é feita com 3 notas já. 3 notas já pode dizer que é harmonia. 4 notas, já tá 5 notas, 6 notas, 7 notas. E isso é uma característica que é bem clara da música de vocês, tanto do Juarez quanto do Toninho. É uma coisa que, para mim, paulista, quando chego em Belo Horizonte e me deparo com isso, falei, ixi. Mas Eduardo, mas você sabe que Minas Gerais tem uma tradição, tá tudo certo. Mas sabe uma coisa que Minas Gerais tem uma tradição também de leitura e de ouvir. Então, por exemplo, o Toninho falou do Tom Jobim, por exemplo. Nós todos ouvimos Tom Jobim, João Gilberto, ouvimos o Tamba Trio, entendeu? Ouvimos o Toninho, o Oliver Nelson, está dizendo assim. A gente ouviu o Debussy, o Chopin, entendeu? Fazer parte da cultura. Desculpe, ouvi o Harry Mancini, né, Toninho? Ouvi o Michel Legrand. Ouvi o Harry Belafonte. O negócio é o seguinte, não é coisa de mineiro. Isso é coisa do Brasil, da nossa geração de músico, porque todos nós ouvimos isso. Todos esses que você falou, aí eu ouvi tudo e nasci aqui nessa metrópole maldita, bendita inclusive também. Essa música é bom demais. Essa é a nossa música. A gente que vive disso passa por tem que passar por esse caminho. Esse caminho é o nosso caminho. Se você vê a música instrumental hoje que está rolando aqui em São Paulo, ela é uma música de todo o Brasil. A gente vai tocar coisa do Sul, a gente vai tocar coisa de Minas, a gente vai tocar coisa do Nordeste, coisa do Pará. Está rolando aqui. Aqui agora já
rolando isso daí, tá, né? Agora, o que o Juarez falou também da coisa do barroco, isso é notório, isso está na historiografia musical brasileira. Quando o Ouro Preto é capital, a música europeia chega aqui, é uma música barroca, um barroco tardio, e isso aí vai se espalhar por Minas, inclusive na moda de viola, né? Vocês têm a comentar sobre... Tem uma história, uma coisa histórica, né? Porque o ouro estava aqui, e para pegar o ouro vinha o piano e as partituras, né? Os caras traziam para se estabelecer, entendeu? Então parece que tem esse componente histórico, sabe? Os livros, as partituras, o piano, etc. A cultura europeia, assim, do colonizador, tal. Isso teve o Recife também, né? Esse processo também. Não, é muito rico. Mas, assim, eu queria voltar para a característica da música mineira. Eu costumo dar nos meus workshops, falar que, por exemplo, a gente tem que dar uns exemplos grotescos ou grosseiros, né, para poder exagerar um pouco, para as pessoas entenderem melhor. Então, por exemplo, você vai lá para o Nordeste, o Edu Negrão falou aquela questão da música horizontal ou da música vertical. Então, por exemplo, você vai lá para a Bahia, né, o litoral, né, o mar é flat, né? Olha, então, total, né? Então, por exemplo, cai um pouquinho, depois sobe. Então, quer dizer, o cara fica naquela nota, não tem. Opa! Então, assim, por exemplo, o pessoal está tranquilo demais, faz uma nota só. Como o movimento das ondas vai muito leve, né? Aquela onda muito leve. Aí você vai para o Rio de Janeiro, né? As melodias são mais diatônicas, o pessoal fica ali em Ipanema, né? Depois desce, aí sobe um pouco. Então a música ainda continua muito litorânea, muito horizontal. Agora em Minas Gerais, é como o Luiz Bueno falou, não, a natureza tem muito a ver. Então as melodias são audaciosas. Juarez, o Baião Barroco, Juarez, toda essa música. Então, e tem uma característica também, porque, por exemplo, o mineiro é muito desconfiado, ele é muito introspectivo. Então, acaba que todo mundo tem essa característica de ser universal, naturalmente, e de ser audacioso na melodia e na harmonia, que acabam aparecendo com um trabalho diferente. Quer dizer, você viu o Lô, Beto, Milton, Juarez, Yuri, André, né, Gilvan, Marcos Viana, todo mundo, Túlio Mourão, todo mundo faz uma música bem mineira, com intervalos longos e distantes, mas cada um com a sua característica. Um tem mais influência da música tradicional, o outro do choro, o outro da bossa, o outro do jazz. Então, aí Minas cresceu muito por causa disso, porque a gente não estava... O mineiro não gosta de ficar como se diz, trocando, né, trocando bola, trocando ideia, não. O mineiro é muito desconfiado. Ô Juarez, Sim. Você largou a guitarra muito cedo, né? Não larguei, não, viu? Não, largou assim, largou como dedicar um disco, por exemplo, um álbum para uma guitarra. Não, engraçado, eu toco guitarra para igual o Toninho, assim, você está sempre nos shows, toca guitarra e violão, nos discos. Vocês dois. E é incrível, o Eduardo já falou comigo e os outros amigos, alunos, que eu estou devendo, inclusive o baixista da minha banda, o Kiko Mitre, ele fala assim, porra, eu adoro a sua guitarra. E eu quero que você toque. Você fica tocando violão, você adora. Tem muita essa guitarra do Juarez aí. Eu vou tocar só guitarra. O João dia 6, eu falei, prometi para ele, tudo bem, então o show do dia 6 agora vai ser só guitarra. Entendeu? Mas aí eu vou levar 3 guitarras, tipo o Toninho, para ver qual que vai dar a embocadura certa. Porque tem isso também, né? A embocadura certa é ótimo. Hoje, qual é a sua guitarra hoje? Aí eu tenho uma 335, que eu vi a vossa 35, porque o John Lennon usava e o Toninho Horta. Então, eu criei essa história com a 335 por causa do que eu vi o John Lennon com uma e o Toninho. Que cor e aí é? eu toquei uma vez, Sunburst. essa agora é Sunburst.
E uma vez o Joe Diorio, aquele guitarrista, eu estava tocando para ele, estava o Nelson Faria, e ele virou para mim e falou assim, na época eu não falava muito bem o inglês, ele falou assim, por que o Juarez não tem uma guitarra gorda, guitarra hollow body? Juarez, você tem que ter uma hollow body. Ele tinha uma 365, uma 175. 175. Aí aconteceu que, nos últimos, há uns 8 anos, eu comprei uma 175. Agora, os meus discos, você não vai acreditar, Bueno, os meus discos, o primeiro e até o terceiro disco foi gravado com a guitarra Telecaster do Ludwig, aquele cara que é com captação Summer Duncan e uma ponte de bronze. É uma guitarra de roqueiro, inclusive ela é muito boa, os roqueiros todos falam assim, Juarez, eu quero me vende essa guitarra, entendeu? Ela tem. Você imagina o Ricardinho Silveira, que é o nosso grande guitarrista, né? meu amigo, meu ídolo. Ricardinho, uma vez eu gravei, o sustain dela durava assim, 4 compassos, ele achava que era um pad. Ele falou assim, pera, Juarez, você usou um pad? Não, era o sustain com coros. No dia eu disse o Tom Jobim. Eu falei, olha, você imagina, se eu confundi o Ricardo, né, com aquela sapiência dele de timbres, né, né? Então, e vem cá, e essas cordas são mais leves ou mais pesadas? Essa 335 eu uso, essa guitarra do Ludwig, eu uso 010, eu estava 010, eu estou usando agora 011. Vai por 010, 011. Eu uso 011 na minha 335. E a hollow body dá para me tocar essa técnica que a gente tem, que o Toninho tem, a gente tem, embora o Toninho nunca... Eu sempre disse que o Toninho foi tocando, aprendendo e aprendendo, tocando. Porque eu nunca vi o Toninho parar e praticar. Assim, e as músicas dele são muito complexas. Por exemplo, o acompanhamento do Beijo Partido, o acompanhamento que ele fez comigo, sabe você o que é o amor. Eu até falei para ele escrever o acompanhamento, que é uma peça de violão. Aquele acompanhamento. Eu tirei ele na época, nota por nota, e eu estava, uma coisa até aconteceu, eu estava no estúdio, o Toninho com som ordinário gravando o disco do Pacífico Mascarenhas, e eu estava ali sapiando. Eu era agarrado com o Toninho, com o Wagner, o Nivaldo, onde é que eles iam, eu estava junto. Onde é que eles iam, eu estava atrás deles. E aí o Toninho foi no banheiro, peguei essa guitarra vermelha, estava tocando, sabe? Foi igualzinho ele. Aí o Novelli, o Robertinho, falou assim, ô Toninho, tal. Aí era eu. Eu usava um cover do Toninho. Eu sei todas as notas. Eu tirei a nota. Aí agora ele deu uma corda que deu uma corda solta, uma coisa que era difícil de sacar isso, assim. Para lançar isso como... Porque o acompanhamento do Beijo Partido é uma peça de violão, eu acho. Difícil de tocar. Isso que você falou. Ela tem que ser eu acho que o Toninho devia fazer no livro, colocar o acompanhamento, porque ele oferece uma dificuldade mesmo. Os acordes são tensos, assim, eles exigem uma técnica. Então, por exemplo, quando ele já falou comigo, Toninho, não, eu nunca pratiquei as escalas, não sei o que e tal. Mas só que o approach para tocar as músicas dele é muito difícil. É difícil. Não estou falando para babar para ele, não. Eu falo com... Não, mas é isso mesmo. Todo mundo baba para isso daí mesmo. Depois é o seguinte, a música instrumental, meus queridos, ela vive muito da dificuldade, entende? De você enfrentar dificuldades técnicas de execução mesmo e também de sonoridade, entende? De busca, porque cada um de nós aqui, todos nós somos puxadores de cordas, a gente não enforca ninguém, isso é a única coisa que a gente tem em comum, mas a gente não consegue, nenhum de nós, tocar o som do outro. Só você, Juarez. Eu não consigo, não. Eu, Juarez, você sabia que eu tenho uma fama. Eu estava com o Eduardo Godinho um dia, na casa do Sarau e tal, e eu tenho uma coisa que eu tinha aprendido de ouvido, né? Então eu tirava as músicas do Bade, do Bonfá, do Edson Montgomery, do Garoto, e eu era obstinado. Então eu cheguei a tirar o Tristão Isolda do Wagner e tal. E aquele acorde lá do Tristão, é meio diminuto ou não é? Do Toninho, Aí teve um momento que eu falei assim, puta merda, eu tô igual o Toninho, vou ter que inventar um Juarez Moreira aí, porque não vai... Entendeu? Mas aí até eu fiz uma música que chama Samba para Toninho e falei pro Toninho, ó, essa música é para você. Aí temos que o Toninho falou assim, não, mas você inventou uma coisa aí, dá para ver que você criou um caminho, né?
mas o samba Toninho que eu fiz, né? E tal. Mas eu sou aquele cara viciado. Eu estava com o Ginga, e aí o Ginga mandou para mim o negócio dos Mas o Ginga falou os para mim, irmãos Tabajara, para os mim que ele falou assim, Tabajaras, queria os tocar, vizinhos eu queria os tocar vizinhos violão que Tabajara nem o tocando, Juarez. O Ginga falou, os viu? vizinhos, os vizinhos tocando Tabajara, o Chopin, do Silfides. Aham. Tarita, tararari, torirurori, toriruru. Eu cheguei em casa no outro dia e lembrei que eu tocava, que eu aprendi os acordes. E meu pai brigava comigo, porque meu Aham. pai queria que eu fosse performático. Então eu tirava, por exemplo, 1-0 do Pixinguinha, eu sei tocar. Entendeu? Mas eu queria aprender as notas. Aí já passava para outra. Aí eu pegava uma música do Toninho Horta, que eu tinha descoberto, Voo nos Urubus. Tarariruru, entendeu? E tal. Aí eu passava para outra música do Bill Evans, Very Early. Aí eu já passava para a música do Eda Reporter. Parirararuri. Depois eu passava para a música Pastores. Aí, no Baden, eu fiz. Não, sério, eu sei tocar nota por nota. Assim, eu sei tocar o arranjo do Eurídice, do Baden, de 3 discos. 3 discos. E até a diferença que até quando eu estou no camarim, eu sempre mostro muito o Ginga adora ouvir porque o Ginga tem uma coisa parecida comigo, que ele ouviu de tudo. Ouviu de tudo, nunca vi uma pessoa que tenha ouvido tanto assim. Aliás, O que Toninho luxo. ouviu, mas o Ginga ouviu de tudo, de música brasileira tradicional, música moderna. É interessante, assim, muito bacana, cara. Então a gente fica, eu e ele, a gente fica no camarim, feito louco, assim, mostrando o acorde. Esse acorde daquela música, olha, eles tocam aquele acorde daquela música e tal, do Baden, aquela música do Wes Montgomery, aquela música do Stan Getz. Então é um negócio muito bacana. E vocês dois têm uma história com o George Benson aí em BH, né? Que ele foi aí para BH para tocar com Isso é o você. Toninho que foi o provedor disso, assim, que me chamou. O Toninho tem que falar disso. Conta aí, Toninho, conta aí para nós essa Conta um pouquinho história. dessa história aí. Ele veio aqui, nós fomos ver o show, o Juarez e o Celso, irmão dele, guitarrista. Aí falou assim: vamos lá falar com ele no camarim, dar um oi, falar que a gente é fã e tal. Aí o pessoal falou assim: ele não vai receber ninguém aqui, ele está indo para o hotel, não sei se está cansado. Qual hotel que estão? Tá, no Ouro Minas. Falar, vamos então lá, vamos até o Ouro Minas, ver se a gente consegue falar com ele. Aí eu falei com o Juarez: Juarez, nesse caso, então vou passar lá em casa e pegar uns CDs. Aí pegamos os CDs, ele pegou também, pegamos violão e entramos no hotel. Já tinha um grupinho ali aquela equipe técnica, de produtores também, ali no piano bar. O Benson não estava lá, não. Ele tinha subido direto. E ele falou: vamos ficar aqui então no bar, bebendo um chopin e tocando um violão. Aí eles falaram comigo, já eles perguntou: vem cá, e se o Benson chegar aí, vocês vão pegar o violão? Eu falei: eu sou meio tímido para isso. O Juarez falou: pode deixar que eu toco. A propósito disso, Toninho. E foi sentar com o grupinho dele ali. Falei: olha, o Benson tá aí, que legal. Vai ser bom que a gente vai dar os CDs para ele e tal, não sei o quê. Aí, daí a pouco, o Juarez começou a tocar violão. A gente estava numa distância, não sei, talvez de 4 metros, 4 metros e meio, assim. E tinha uma mesa no meio, entre a mesa grande deles lá e a mesa nossa, que era eu, o Juarez, o Celcinho, mais umas 2 pessoas, e tinha uma mesa no meio. Aí você acredita que o Jorge Benson saiu da mesa dele e foi sentar na mesa no centro, para ficar mais perto da gente para ouvir o violão do Juarez. Aí, daí a pouco, ele chegou mais, ele sentou na mesa com a... Não, nós fomos sentar na mesa dele, né, Juarez? Aí nós fomos para bem também. Ficou só eu, o Benson e o Juarez tocando. Mas tem um detalhe, Toninho, que o Toninho tem muita história, assim, sabe, Bueno? De vez em quando eu lembro para o Toninho histórias que ele não lembra. Então, atualmente, eu estou até lembrando para ele escrever um livro de histórias que ele memória, muita coisa no HD do Toninho. E ele me contava, às vezes mandava carta para mim dos Estados Unidos, contando que o Sérgio Mendes, não sei o quê. Ou então me contava: eu gravei lá com o Gary Peacock, não sei o quê e tal. Bob Mintzer, aí cheio de história. E eu tenho memória danada. Contou para mim, cara, é uma foda. Detalhes. E tal. E aí, o Toninho, nesse dia, o Forrest, que era um amigo do Benson, já tinha falado pro George Benson
Inclusive, vou contar a história que o Jorge Bento foi lá no João Soares e comentou sobre esse encontro. Mas ele falou, ó, tem uns caras aí que tocam. Então, aí falou do Toninho, que o Toninho é muito conhecido, né? E tal. E o Toninho falou, Jorge, vamos lá ver o Benção e tal. E aí encontramos no hotel. Eu sei que ele ficou lá na mesa e tal. E eu vi que teve uma hora que começou... A gente já conhece música. O Bueno, por exemplo, de Edu. Você sai depois de um show, 11 horas, 11h30. Se não tiver um programa, a gente vai fazer o quê? Vai tomar uma sopa e vai dormir. Então, se alguém vai falar assim, vamos ver ali, tem alguém tocando no bar ali, ou não sei o quê, ou tal. Você vai ter que pegar... música assim, ficou no saguão do hotel, se não saiu 5 minutos, já era. Já era? Já era. Você tem que ser rápido. Eu vou dormir, que eu vou pegar o voo às 5 da manhã, 6 da tarde. Aí, o Toninho estava lá, e eu vou até tomar uma liberdade com o Toninho, que a gente é amigo, ele sabe que a gente chama o Toninho carinhosamente aqui, eu, Beto Lopes, todo mundo de Soninho Horta, porque ele chega, num dado momento, ele dorme, relax. Tem uma leveza nisso, né, Toninho? Muita vontade. Eu fecho os olhos, mas o meu pé continua balançando. Se o cara faz um acorde errado, eu falo, ó, errou esse acorde aí. Teve uma vez que eu fui mostrar para ele um disco, daí ele ficou assim, bateu o modo Soninho Horta. Aí eu falei assim, ele não está ouvindo. Aí ele virou para mim, eu acordou e falou assim, pô, por que você deu aquele si bemol ali, lá no meio da música? Ele estava ouvindo. Mas aí o negócio do Benção foi o seguinte, a Perla, a sobrinha dele, estava lá. Eu perguntei para a Perla, seu Perla, o Toninho, eu estava vendo que o Toninho ia dormir e o Jorge Bento também, porque ia viajar. E eu sou muito ligadão, não preciso falar. Né? Preciso nem dizer que eu sou 220 volts, vocês todos são 110. A minha tomada é de 3 pinos. A minha é de 3 pinos. Então, e eu vendo aquilo ali, eu falei, porra, mas o Benção aqui, o Toninho, não sei o quê. Aí eu virei para a Perla e falei assim, Perla, o violão do Toninho está aí? A sobrinha dele. Ela está ali, busca ele. Ela trouxe o violão, eu peguei do jeito que estava, eu nem vi se estava desafinado, nem nada, afinado. Eu peguei e falei assim, ô Mr. Benção, eu vou tocar uma música para o senhor. Tal. E toquei um pupurri de música americana para ele. Ele falou assim, uau! Aí puxou a cadeira e chegou e tal. Aí o Toninho tocamos, eu toquei, depois o irmão tocou, o Toninho mostrou as músicas dele, para ele baixista, né? O cara e tal. Aí foi uma noite maravilhosa, aí ele tirou fotos com a gente e falou para a gente que já era amigo de infância da gente. Já era de amigo de infância da gente, assim e tal. Aí depois resultou, né, Toninho? Num disco que o Toninho fez com ele, fizeram lá em São Paulo. Aí o Toninho que vai continuar a história. Eles me chamaram para produzir o disco dele. Aí fui para São Paulo, escolhi uma turma lá e gravamos o disco em 2 dias e meio. Assim, gravamos 11 faixas em 2 dias. Depois eu adoeci também, viajei para a Europa para tocar com o Rudberg, violinista, super craque, né? Seu grande amigo, né? Muitos anos que ele toca com você. Queridão. Dor de garganta, fiquei doente, porque eu dediquei muito alta energia, né? E ele queria que eu fizesse os arranjos para ele, produzisse também junto com um outro produtor dele e tal. Mas como ele bancou a produção, ele não teve a oportunidade de lançar o disco, porque tinha já contrato com a Concord Records para gravar com Stevie Wonder, Al Jarreau e tudo. Até hoje o disco está inédito, entendeu? Mas fizemos um trabalho assim que foi incrível, muito elogiado e tudo, mas ficou entre 4 paredes, né? Mas tem alguma coisa no YouTube, se botar Jorge Benção, Toninho Horta, assim, aparece um leve documentário sobre esse nosso projeto. Foi super bacana. Muito bacana. Tem uma particularidade da cidade dos 2 grandes músicos aqui, que é Belo Horizonte, é uma cidade que, pelo menos de quando eu fui para lá, e antes de eu ter ido para lá, que eu fui para lá em 93, depois que eu vim da Berkeley, e já tinha, na casa do Toninho Horta, lá no Horto, tinha um espaço que era o Atió,
que tinha esse nome em homenagem à música, era em homenagem ao disco. E é um espaço que o Toninho abriu na casa dele. E eu sei de histórias que ali se tocava até de madrugada e era aquele clima, né? A criançada junto, a família, criança às vezes já passando altas horas, criança dormindo no meio do som ali acontecendo. E antes disso ainda tinha o pianíssimo, né? Você pode contar um pouquinho disso, Toninho? Dessa época de Belo Horizonte? O Aquió foi o ponte da música instrumental. O pianíssimo era uma coisa mais de jazz, de piano bar, era um lugar bem menor. E que existia antes, né? Existia um pouco antes o ambiente, né? E teve o Cabaré Mineiro, que tocava de tudo, tinha uma programação de músicos locais, brasileiros e até internacionais também. Mas o Aquió se destacou pelo lance da música instrumental e de ter valorizado muita gente que estava começando também. De 89 a 89 foi a época do Aquió, e realmente tocou lá muita gente, Márcio Montarroz, Sebastião Tapajós, Ângela Maria, Nana Caymmi, Nana Caymmi, Alaide Costa, foi demais, foi muita gente. Bandas que vinham tocar de fora e acabavam dando uma cândida lá, Hélio Delmiro poxa, muita gente. Foi muito... E eu era freguês, assim, de tocar, e de frequentar. Também. Agora, o pianíssimo, o Juarez deve ter mais, apesar do meu irmão ter tocado muito com o Mauro, o pianista, ele tocava acústico e o Mauro tocava piano, e o Laércio de bateria, mas eu não frequentava muito o pianismo. O pianista do Mauro Continentino é pai do Kiko, do Kiko, dos Alberto e do gente, como é que é o outro meu amigo, saxofonista? Jorginho. Todos são queridões. Os grandes músicos também. Grandes amigos. Aí o pai dele tocava com ele, de Marisa, né? E aí depois de um tempo ele abriu para outros. Ele me chamou, falou assim: Juarez, eu vou abrir para outros músicos tocar. E aí me convidou. E eu tocava com o Neném e o Ezequiel Lima. E entre outras pessoas aqui. Era um clube de jazz muito bem equipado, sabe, Bueno? Que tinha um piano muito bom, certo? Ele era de um tamanho de clube de jazz mesmo, de São Paulo ou de Nova York, assim, muito bem equipado, assim, sabe, Toninho, assim, de coisa. E teve um momento muito legal lá, que até o Kiko Continentino escreveu uma crônica muito bem escrita. Foi o dia que o Lion Mays foi lá. Olha só. E lá ele estava namorando uma menina de Belo Horizonte, que o levou e chamou o Nivaldo Ornelas. Então estava lá, foi Beto Lopes, Nivaldo Ornelas, eu e o Neném, e um baixista um americano que estava morando no Brasil, que eu não me recordo o nome agora, mas se chama Bruce. Não é o Bruce, aquele famoso, não. É um outro Jack Bruce, é um outro cara. E tocando a noite toda. O Lion Mays chegou, e tocamos a noite inteira. Foi muito legal esse momento. Belo Horizonte é muito pacato. Era assim, a casa estava vazia, e aí o Lion Mays estava dando canto e a pessoa falou assim, o Lion Mays está tocando ali. De repente a casa encheu, que era pequena. Diz que né? Oi. Pode falar. Não, eu ia completar assim, que Belo Horizonte tem o Clube da Esquina recebeu visita do Pat Metheny nos anos 80, né? Primeiro o Pat gravou comigo no Rio, ninguém conhecia ele. Depois é que ele ficou amigo do Milton, do pessoal do Clube da Esquina, veio aqui visitar, namorou uma brasileira e tal. E então assim, há muitos anos que vem músicos assim de fora, né, até da Austrália, da Europa. Então o pessoal fica aí um ano bebendo da fonte, tudo. Então é normal ter músicos estrangeiros sempre tocando aqui na noite, porque é gente que vem e fica aí um tempo para estudar, para absorver essa coisa da harmonia, da música, né? Então, a Minas Gerais já né, no contexto de música assim, né, de música de qualidade, inovadora também, já existe
essa curiosidade no mundo dos músicos e produtores, assim, que aqui em Minas tem esse lance muito especial, né? Tem uma música muito especial aqui, né? Que a gente agradece as montanhas, os trens, as cachoeiras, as fontes. E também, por que não dizer, o barroco. Ah, claro. Maravilhosa música brasileira, tem essas particularidades, cada região traz uma riqueza muito grande da nossa música. E, e é isso mesmo, como você falou, Toninho. Eles vêm aqui para beber dessa fonte, que é uma fonte, é incrível a nossa fonte, é uma riqueza de ritmos. Cada região traz Variedade, igual. cada região tem um condimento diferente, né? Você sabe que eu vou fazer uma. O Toninho falou, aquele baiano, né, festivo, né? Aquele paulista que é aquela coisa louca, aquele mineiro, sabe? E você vai. E a gente vai descendo lá para o sul, tem aquela outra coisa mais. Na fronteira, né? Gaúcha. A fronteira, e mesmo a gente indo lá para o lado do Mato Grosso, essa coisa, fronteira também, as polcas, né? Pô, é um Tamanduá, né? negócio tão maravilhoso, cara. Se a gente pensar que a música do Paraná não vingou, mas a música paranaense, ela também é riquíssima, é o fandango, né? Que não vingou como ritmo aqui no Brasil. Mas pode vingar se os paranaenses pegarem. Ô, Luiz, pode fazer um parênteses aí na sua fala, que está muito legal? Eu quero fazer um elogio a você, o Duofel. Eu queria fazer uma. Sabe, Toninho? Uma coisa muito legal que me sensibilizou uma vez. Eu já não sei se eu já falei com vocês dois isso. Que vocês faziam uma coisa muito, muito original do violão, cara. Dois violões de aço. E tinha um público imenso, e era um show que agradava. Então, quando eu vi, primeira vez, fiquei encantado, porque, primeira coisa, porque a gente, com esse namoro, assim, eu já falei com o Gilberto, assim, que o Toninho, eu e o Invaldo, o Wagner, temos esse namoro com o jazz e com tudo, né? A gente não tem um caráter musical, assim, nenhum, tem como pessoa, musical, a gente adora e tal. Aí eu vi você dois propondo uma coisa que lembrava o Brasil, assim, o equivalente assim ao Raul Seixas, na originalidade, e o Belchior, que era um negócio muito original, sabe como? Porque não estava muito linkado ao último guitarrista de jazz do momento, entendeu? Sabe? Tinha uma pegada de rock, tinha o violão com palheta, sabe como? E eu ficava intrigado, assim, falei, olha, esses caras eles fazem um negócio deles, eles têm um negócio deles. E eu via na plateia a resposta. Eu queria falar com vocês há muitos anos disso, entendeu? É muito legal. Os dois violões muito bem ensaiados, preparados. Muito ensaiado. Era uma forma... Muito ensaiado. Muito bem preparado. Fui no Toninho, o Duofel, muito, e era muito brasileiro, assim, porque quando não tinha o tal do jazz, que a gente gosta tanto, mas não tinha. Mas também não tinha, era uma coisa muito. Era um som muito. Tinha uma personalidade muito forte, né? Tinha pegada de rock, mas tinha Brasil também, tinha um negócio muito. Juarez, o Fernando e eu nunca fomos violonistas. A gente criou um som nos violões. Vocês são violões. É isso. A gente tem uma facilidade com as cordas. Eu toco qualquer tipo de instrumento que tenha corda. Qualquer um. Em qualquer afinação, sem nunca ter estudado. Porra. E eu gosto disso, eu tenho essa facilidade e gosto de experimentar. Então, juntou o alagoano comigo, né? E o Duofel fez um negócio maravilhoso, né? Que no começo, em 78, a gente ficou 1 ano viajando o interior do Nordeste, dentro de um carro, com aquele mesmo tremendão, Toninho, que eu tocava lá junto com a guitarrinha Snake. Esse tremendão a gente levou dentro de uma Brasília, eu plugava 2 microfones nele e a gente sentava em qualquer lugar do Nordeste
ficava tocando e aí tem o Brasil, né? Absorvendo. Aí entrou o som do Brasil, um som muito híbrido, cara, muito híbrido. Mesmo. Por isso que a gente passou para tocar violões de aço, cordas duplas, né? Acho que o trabalho de vocês muito legal. E eu considero assim, um trabalho de música brasileira pop, né? E pop também até na postura, porque é muito bem produzido o som Muito deles. produzido, muito bom. É o timbre, né? Porque geralmente músico de jazz, que gosta de improvisar, eles não têm essa coisa do... né? Eles não vão ser considerados... né? Não vai ser considerado pop ou popstar nunca, porque é muita liberdade demais. E para você conseguir o público que eles conseguiram, né, Juarez? Muito legal. Eu sempre achei isso, cara, super. E popular, assim, uma coisa brasileira, assim, que tinha a ver com a cultura, entendeu? Eu vi que as pessoas gostavam, sabe? Já vi shows seus aqui em Minas, já vi em São Paulo, já vi, né? Em outros lugares. Agora, por que acabou, Luiz? Por que não deu certo? Foi divórcio. O lance é o seguinte, 42 anos juntos, já depois do 30º ano já começou a ficar difícil essa convivência. O segredo do duo era a gente expoava de uma forma única como 5 instrumentos, entende? Tinha tudo ali. Tinha percussão, tinha baixo, tinha harmonia, melodia. Outro dia, conversando com o Egberto, ele falou, cara, eu assisti a live de vocês 5 vezes pelo telefone e não conseguia fechar o olho. Eu falava, quem é que está fazendo essa frase? Mesmo um tocando aço e outro tocando nylon. Então, e isso era um trabalho diário. Esse trabalho diário, por outro lado, minou a nossa coisa pessoal, sabe? Chega uma hora que você fica um de saco cheio do outro. Não tem de quem tirar sarro, entendeu? Esse é o problema, Toninho. Não tem de quem você tirar um sarro, cara. O outro não aguenta mais, entendeu? É bem por aí. E aí veio a pandemia. Eu sigo em frente e o Fernando também. Porque também tá... cara, o negócio é o seguinte, cara. Essa vida é muito maravilhosa. A gente com esse negócio de tocar é um poder tão lindo de sobrevivência, né? Porque tá tudo difícil, tá ruim, você pega o instrumento e fala, porra, bicho. Pô, isso aqui é interessante, cara. Acabou o mundo, né? Acabou o mundo, você entra pra dentro. Acabou o mundo ruim. Acabou o mundo ruim. E isso é maravilhoso. E eu tô nessa, junto com vocês. Também tô. Muito legal. Gente, olha, eu acho que eu tinha mais 1000 perguntas para fazer, tinha mais 1000 assuntos para a gente abordar. A gente não tem fim, mas é que vocês têm a vida de vocês têm que ir os compromissos, tal. Então acho que a gente podia estar encerrando esse episódio que foi assim emocionante, conta demais estar aqui com 3 amigos, vocês 3, né? Eu tenho essa intimidade com os 3, são 3 amigos queridos que me ajudaram na minha vida, na minha ainda estão ajudando, né? E eu espero que também esteja. E, cara, muita alegria estar aqui com vocês. Queria fazer o agradecimento final para a Ana Buono, que nos ajudou aqui produzindo tudo, para o Silas Storion, que encomendou esse trabalho que eu produzi, e ao Luiz Bueno, ao Juarez Moreira e ao Toninho Horta por estar aqui com a gente, falando sobre a guitarra brasileira, os sotaques da guitarra brasileira. É isso aí. Quero agradecer também e trabalhar aqui junto com vocês, a gente poder falar do que a gente mais gosta, né? E falar desse percurso, dessa guitarra mineira que vocês 2 aqui embaixo. Esses caras especiais. Maravilhosos, tão lindos, pessoas lindas, né? Que dedicaram e dedicam a vida a encantar a gente. Muito obrigado. Muito lindo esse trabalho. Do Luiz Bueno também, que é um
né? Um violonista, um artista super conceituado, um cara de bom gosto, né? E o nosso amigo, né, Edu Negrão, poxa, um cara de talento também, mas gosta muito de ficar em casa, né? Quando eu vou para São Paulo, liga assim, ó, vamos comer nossa pizza. A gente sempre encontra em São Paulo para curtir, para trocar as ideias, né? E o Juarez é um companheiraço meu de... Agora, pós-pandemia, que a gente está tendo a oportunidade de encontrar de novo. Para mim é uma grande alegria sempre estar com o Juarez também, para a gente relembrar as histórias. E o que eu não lembrar, ele lembra para mim, porque ele tem uma memória. Mas fico muito feliz. E a hora que quiser fazer o programa número 2 com a gente, eu estou aí também, entendeu? Porque acho que a gente, né, a gente ficou muito em cima ali da guitarra mineira e as nossas histórias. Agora, de uma outra, a gente pode falar a guitarra mineira no mundo, né? Quer dizer, hoje já tem várias pessoas tocando bem parecido com a gente, mas isso é apenas uma ideia. Mas, assim, queria encerrar agradecendo cada um de vocês, né? O Edu, especialmente, pelo convite, a Ana Buono, né? Obrigado, Luiz Bueno, né? pela seu trabalho. E Juarez, querido amigo, meu ídolo, né? Eu era o ídolo dele, agora ele é que é meu ídolo. O Juarez é meu padrinho musical. Você sabe o que eu costumo dizer, porque eu tenho 10 irmãos, né? Aí eu falo assim, melhor, 11, que tem um, que é o Toninho, entendeu? E às vezes você não sabe. Às vezes eu sou o irmão mais velho dele, eu dou um puxão de orelha dele. Eu tenho uma sugestão para vocês dois aí. Faz o seguinte, vocês podem vender o mesmo show na mesma noite, em lugares diferentes, entende? Com o repertório do Toninho. Um toca o Juarez, o outro toca o original. Olha aí. Agora, vamos para fechar aqui, eu queria lembrar de uma coisa que bacana, que vocês três vão lembrar, só para nós fazer uma salva de palmas para o nosso grande Pet Martino, que é um grande músico, que foi ontem. Maravilha. E o Nelson Freire, piano, e Pet Martino, Nelson Freire, nossa, que maravilha, né? E a Renata Leite também. A Renata Montanari também, nossa violonista aqui brasileira. É mesmo? Sim. Sim, Renata, é mesmo? Olha só, que coisa. Então, para ele, eu deixo a seguinte mensagem. Vamos aproveitar a vida, fazer música, porque o grande barato é aqui e agora. E agora? Valeu, gente. Obrigado, Edu. Vocês, moram no meu coração. Obrigado, Edu. Valeu demais. Obrigado demais. Tamo junto aí. Tamo junto.